Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos para mais um dia, da nossa leitura. E eu creio que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, eu quero muito te agradecer por essa noite, por esse dia, por tudo que o Senhor já fez hoje nas nossas vidas. Pai, nós queremos continuar te pedindo, Espírito Santo, continua conosco, ministra as nossas vidas, nos ensina cada dia mais, Senhor, a Tua palavra, direcionando as nossas vidas, firmando, Senhor, a nossa fé, o nosso entendimento naquilo que é a Tua verdade, a verdade que realmente nos liberta, a verdade que nos transforma, essa verdade que traz luz para o nosso caminho, direção para os nossos passos, Deus. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem feito isso em nossas vidas, porque o Senhor tem construído algo novo dentro de nós, o nosso espírito, Senhor, tem sido edificado na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que têm caminhado comigo, Senhor, nessa jornada. Eu te louvo, te agradeço e peço, guarda nossa mente, guarda o nosso coração, que todo engano, que todo sofisma, que toda doutrina, Senhor, que procede de homens, seja despedaçado, Senhor, seja quebrado no nosso coração, na nossa mentalidade, e que nós possamos viver, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, transformados, com uma mente transformada por essa metanoia que a Tua palavra faz em nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, continuando aqui. Hoje, dia 19 de julho, E a gente vai continuar aqui. Nós temos Isaías 30, 31, 32 e 33 para ler hoje. Isaías 30 começa falando sobre o inútil auxílio do Egito. Então, eles buscam refúgio, auxílio do Egito, mas de nada adianta nesse momento contra Senaqueribe. Isaías 30 diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoã e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagens, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Neguebe. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes.
Velozes serão os que seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impura as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo monte elevado e sobre toda coluna altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidará das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor. Com aguaceiro, tempestade de raios e saraiva, a voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar, será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronto já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Isaías 30 fala exatamente sobre esse auxílio que Israel vai buscar no Egito, achando que o Egito os salvaria nesse momento da Síria. Mas o Egito já não é mais uma nação poderosa, o Egito já é um inimigo vencido pelo Senhor, porque o Senhor já o venceu, porque o Senhor já tirou do Egito a sua grandeza, o Senhor já tirou o seu poderio, o faraó já não é mais esse homem grandioso que era no passado. O Senhor mostrou que ele já o venceu. E Israel busca esse auxílio e ele vai ser envergonhado, porque o Egito não poderá ajudá-los nesse momento contra o rei da Síria. O exílio vai acontecer. O Senhor já prometeu que ele trará a sua ira sobre toda impiedade e ele vai cumprir. Então é disso que Deus está falando, e quando a gente vai olhando os versículos, vai falando justamente sobre esse período da grande tribulação que vai acontecer nesse momento da história aqui de Israel, e também fala de um futuro muito distante para eles naquele momento, mas para nós está muito mais perto do que a gente imagina, que é a grande tribulação também, com o anticristo trazendo essa afronta, esse combate, essa destruição, né? Toda essa opressão sobre toda a terra. Então a gente tem aqui toda essa profecia de Isaías falando sobre essa busca de ajuda, mas que essa ajuda não virá como eles imaginam, e eles então não serão ajudados como eles gostariam. Eles abandonaram o Senhor, mas o Senhor no momento certo virá em seu auxílio. Isaías 31.
Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá, ambos perecerão juntos. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes, com as suas asas o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas, pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Assíria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico. Anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. O Senhor trará confusão, no meio do Egito, que não dará auxílio algum, e trará também confusão no meio da Síria, porque o Senhor, no final dessa batalha, ele entra, ele intervém, por Israel, ele salva o seu povo. É isso que a gente vai ver mais para frente. O auxílio divino, Isaías 32. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhes vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam, vocês, mulheres tranquilas. Estremeçam, vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre dos sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó.
como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. 32 fala desse deserto, né? Dessa total destruição e depois dessa redenção que acontecerá sobre toda a terra, né? Ao mesmo tempo que o Senhor traz essa notícia da sua ira, da sua destruição, dessa total destruição sobre a terra mesmo, o Senhor em seguida fala dessa restauração que vai acontecer por causa da sua justiça e porque então todas as coisas serão restauradas. Há sempre um misto, né? Um paralelo entre os dois extremos, a destruição que vai vir sim com a vinda do Senhor, com o seu juízo, com essa justiça que ele vai colocar sobre a terra, e aí por causa disso então a prosperidade em seguida, porque a justiça de Deus estará estabelecida sobre toda a terra. Isaías 33, gente. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando se levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas. Ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja. O Líbano murcha, envergonhado. Saron é como o Arabá, e Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com o cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. Ali o Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará a sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados.
O Senhor traz, né, essa reflexão a respeito desse grande inimigo que vai ser destruído. Ele começa o capítulo 33 dizendo: ai de você destruidor, ai de você traidor. Então ele diz que haverá um tempo em que o destruidor destruirá, em que o traidor trairá, mas esse tempo vai acabar. E o Senhor vai vir e ele se levantará então em favor do seu povo. E Sião e Jerusalém será esse lugar de grande abundância, de fartura, de paz, de um território totalmente guardado pelo Senhor, em que as nações poderão ir, poderão buscar o seu refúgio, poderão buscar ensino, poderão ser, né, ser guardados, né, julgados pelo Senhor. A justiça estará por toda a terra. É isso que o Senhor está falando. Gente, Isaías é um livro tão, ao mesmo tempo, tão profundo e ao mesmo tempo tão simples de se analisar, de se ler, porque se a gente for esmiuçar versículo por versículo, nós estamos vendo Deus falando a respeito de todo o pecado de Israel, da sua rejeição pelo Senhor, do quanto ele se esqueceu do que Deus já fez lá atrás por eles, do quanto Deus está fazendo naquele momento, alertando eles sobre tudo que vai vir, mas eles ainda assim têm rejeitado o Senhor, seus ouvidos estão tapados, seus olhos estão totalmente cegos, né? A palavra fala, mas haverá um dia em que eles reconhecerão o poder do Senhor, os seus ídolos serão totalmente derrubados, destruídos, né? Porque eles se converterão ao Senhor. A palavra é tão clara sobre esse auxílio que Deus virá sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, por causa de uma promessa, por causa de uma bênção já liberada a Abraão. O Senhor vai cumprir isso tudo sobre Israel e sobre o seu povo, né? Sobre Israel no sentido de povo mesmo, de nação. E isso se estenderá a todas as outras nações que estiverem também temendo e obedecendo ao Senhor. E isso fala então dos nossos dias, em que o Senhor está buscando o maior número de pessoas que se arrependam, que busquem ao Senhor, que o conheçam, que conheçam a sua palavra, que conheçam as suas promessas, porque naquele grande dia em que ele virá com essa grande inundação, com esse terremoto, com a sua voz de trovão, com a ira sobre os seus inimigos, nós estaremos guardados, a palavra fala, né? Haverá um refúgio para esses que temem ao Senhor, para aqueles que confiam no Senhor de verdade. Então é nisso que nós confiamos. Nós teremos o alimento, nós teremos a água, a palavra fala. Eu tenho, já faz algum tempo, acho que mais de um ano, assim que a gente viu toda essa pandemia acontecer e toda esse alvoroço do mundo todo, né? Eu comecei a falar sobre nós vivermos novamente como os israelitas viveram no meio do Egito na libertação, né? Nas 10 pragas. O povo de Israel, o povo de Jacó, né? Que estava ali no Egito, eles viram cada uma das pragas sendo acometidas em todo o Egito e matando e devastando, né? E trazendo o juízo de Deus sobre todos os deuses que eles adoravam ali, e em todo o tempo eles foram guardados. O Senhor trouxe alívio, o Senhor trouxe suprimento, o Senhor trouxe esse guarda-chuva de proteção sobre todo o seu povo. E nós veremos da mesma forma. O dia do juízo de Deus, da ira de Deus, do julgamento do Senhor sobre toda a terra, vai ser exatamente como foi no Egito, assim como vai ser aqui para a Síria depois, nós vamos ver, para a Babilônia também, né? O Senhor fará da mesma forma na volta de Jesus, né? Na grande tribulação. Ele vai permitir toda a opressão do maligno, o anticristo vai sim governar sobre toda a terra durante um período, mas como o capítulo 33 iniciou, ai de você destruidor, ai de você traidor, porque haverá um tempo em que tudo isso vai cessar e o Senhor então virá trazendo a sua justiça e implantando o seu reino milenar. É isso que a gente sabe que vai acontecer, porque a palavra está sendo dita, o Senhor está profetizando a esse respeito. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje acaba aqui nesses 4 capítulos que a gente leu de Isaías, e amanhã a gente continua, só que agora mostrando um pouco do que vai acontecer com o rei Ezequias, que nesse momento então está sendo afrontado, está sendo humilhado, né, pelo rei Senaqueribe, o rei da Síria, e todo esse desfecho então do que vai acontecer com Senaqueribe nesse momento, depois o exílio realmente
do povo de Israel, depois Babilônia sobre Judá. Nós vamos ver esse desenvolvimento do que vai acontecer a partir de agora aqui com o rei Ezequias. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui novamente para continuar a nossa leitura para a glória do Senhor.